Boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao evento digital da série Brasil na Jornada de Transformação, que a Deloitte vem promovendo com a SU Brasil. Tecnologias exponenciais e abordagens inovadoras em transformação digital e de negócios são a tônica desses eventos que nós transmitimos diretamente do Learning Village, o campus da SU Brasil em São Paulo, que é onde a gente está aqui hoje e agora. A gente continua discutindo também sobre as tendências e desafios que moldam os ecossistemas digitais, só que dessa vez analisando como a inovação e as novas tecnologias impulsionam o crescimento exponencial. E para falar um pouco do propósito do nosso encontro, eu convido aqui o Ronaldo Fragoso, líder de alianças e ecossistemas da Deloitte. Ronaldo, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado, Ana. Um prazer estar aqui de novo. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Esse evento, ele segue a série nossa de transformação de negócios, mais voltado à questão de ecossistemas digitais. E o que a gente vai ter hoje é a oportunidade de ouvir um pouco da experiência das nossas alianças e especificamente a questão da Dell, que é uma das nossas alianças estratégicas, onde a gente tem desenvolvido iniciativas na questão de cloud, na questão de segurança e também, junto com isso, os nossos também speakers internacionais que trazem um pouco dessa visão global do que está acontecendo em relação à inovação, a novas tecnologias. O objetivo desse evento, onde a gente traz experiências também dos nossos clientes, então a gente vai ter a participação aqui da Braskem também com a gente, contando um pouco da experiência deles. A Braskem tem sido destaque na questão de transformação digital, inovação, busca de novos produtos e serviços nesse mercado também bastante desafiador. E acho que a ideia é que a gente junte esses três temas ou essas iniciativas diversas, né, com uma parcela do que são as nossas alianças, os nossos conhecimentos globais e locais e também de algumas experiências de clientes e transforme isso numa experiência para o próprio CEO, né? A gente tem o programa do CIO, que é voltado a esse momento de novas soluções tecnológicas e como é enfrentar, porque a gente já tem certeza que nenhuma empresa, e mesmo nós, não temos a pretensão de termos todas as soluções sozinhas. Então, acho que a ideia é compartilhar um pouco dessa experiência e trazer aí para quem está nos assistindo compartilhar um pouco dessas experiências diversas e acho que trazer essa discussão num painel que a gente vai fazer. Então, acho que só para reforçar a questão do CIO Program, acho que a gente tem um QR Code aqui, quem quiser depois aproveitar para poder baixar e participar, essa é a ideia do nosso programa também de compartilhamento de conteúdo. Ana, por favor. Muito bom, muito obrigada. No evento de hoje nós vamos abordar o tema Os desafios dos ecossistemas digitais, inovação e novas tecnologias, impulsionando o crescimento exponencial. Acompanhem comigo aqui na tela quem são os especialistas que nós convidamos para hoje, para essa discussão. A gente começa com o keynote speaker do evento, Yuri Fischelson, expert em inovação corporativa da Deloitte. E ele vai fazer uma apresentação sobre as tendências globais em inovação corporativa. Na sequência, Gláucia Alves, líder de Innovation e Ventures da Deloitte, vai fazer uma apresentação sobre inovação e tecnologias, impulsionando o crescimento exponencial. Em seguida, eu vou voltar aqui para o Ronaldo, nosso líder de alianças e ecossistemas da Deloitte, que vai conduzir um bate-papo com Fischelson e Gláucia sobre os tópicos que eles apresentaram anteriormente, então não perca. E a gente continua o nosso dia aqui com Fragoso, fazendo um painel moderando os desafios dos ecossistemas digitais, que vai contar com a participação de Diego Puerta, CEO da Dell no Brasil, Daniel Salles, CEO da Braskem e Renata Muramoto, nossa sócia líder de consultoria empresarial da Deloitte. Bom, vamos começar porque hoje o dia vai ser longo, a gente tem muito conteúdo interessante pela frente. É um painel de discussão que chama-se Inovação Aberta, impulsionando o crescimento exponencial. Eu convido agora os painelistas de hoje, que são o Diego Puerta, CEO da Dell no Brasil, o Daniel Salles, CEO da Braskem, e a Renata Muramoto, que é a nossa sócia líder de consultoria empresarial da Deloitte. Sejam os três muito bem-vindos e bem-vinda, Renata. Muito obrigado, prazer participar.
Muito bem. Agradeço e é um prazer estar aqui com vocês hoje, gente. Muito legal. Muito obrigado aí. Sejam muito bem-vindos, Renata, Daniel, Diego. E para já começar o nosso painel, temos aí quase 300 pessoas aí conectadas. Muito bacana tê-los aqui com a gente também no painel. E um momento de compartilhar um pouco da experiência de cada um de vocês nesse assunto. Como a gente viu aí na primeira parte da apresentação, falar um pouquinho sobre inovação, até a experiência em Israel, como é que as companhias estão fazendo para poder usar o ecossistema deles, e cada vez mais a gente tem que usar esse conceito global para grandes companhias, como no caso a própria Dell e a Braskem vão poder compartilhar com a gente um pouquinho sobre isso, e também no caso da Deloitte, com a Renata, falando um pouquinho sobre dessas experiências, já que cada vez mais o segredo do ecossistema é a gente conseguir compartilhar e usar recursos, não só os nossos, mas os de terceiros e as competências de outras empresas nesse assunto. Então eu vou começar com o Daniel. Daniel, super obrigado pela sua participação, muito bom ter você aqui. A gente sabe da história aí da Braskem de transformação. Queria que você contasse um pouquinho aí do seu histórico de atuação nessa área de transformação, de ecossistemas, a sua experiência um pouquinho, até para compartilhar com os demais, depois a Renata e o Diego na sequência, e a gente vai para algumas perguntas específicas. Mais uma vez, super obrigado. E eu deixo vocês, volto já. Obrigado, Ana. Ok. Bom, uma vez mais, né, como eu disse, é bom participar desse debate, ouvir, até no que estava sendo colocado anteriormente, eu me vi ali em algumas situações, momentos ali do que foi dito, né, nessa jornada que nós temos. E aqui na Braskem, especificamente, acho que até dar um contexto, né, a Braskem como uma petroquímica, ela cresceu muito no Brasil com aquisições, com fusões e aquisições, e essa expansão ocorreu também a nível mundial, a nível global, né? Nós temos plantas aí na Alemanha, no México, nos Estados Unidos, e temos outras iniciativas também em outras partes do mundo. E quando a gente fala de cultura, e especificamente da transformação digital, houve um movimento da Braskem para que a gente trabalhasse mais de uma forma mais integrada, e junto com isso, lá em 2018, nós começamos a nossa jornada focando exatamente 3 pontos já colocando aqui, que era de que maneira que através dessa jornada nós iríamos transformar o core da companhia, como é que nós poderíamos gerar novas fontes de receita, ou seja, em novas ventures, e de que maneira que é fundamental nesse tripé transformar essa cultura para incorporar essas novas competências. E aí, daquilo que a gente vinha falando, né, ou seja, onde que nesses processos a gente estaria trazendo essas questões. Então, com os princípios básicos de trazermos o usuário para o centro, tomar as decisões sempre baseadas em dados, criar essa cultura de experimentação, ainda mais nós que somos muito focados naquela questão de avaliar o empreendimento todo, o investimento todo, para ver o resultado, ou seja, muito em cascata, né? Isso foi um desafio muito grande. E, claro, ter um foco incansável em valor, onde esse foco não necessariamente é só o financeiro. E aí, fechando, eu diria que o maior desafio que nós tivemos não foi de como conciliar esse ambiente de tecnologia, né, nem as novidades de mercado, mas principalmente como construir esse ambiente para que as pessoas se desenvolvessem e garantir que nós tivéssemos soluções que atuassem de forma efetiva nessa nova maneira de atuar nos nossos processos, né? Então, para as novas tecnologias, a abordagem contínua e focada na gestão, que já foi colocado aqui também, nessa visão de que mudança nós estamos fazendo, como é que nós estamos trabalhando nesse novo mundo. Isso tudo é chave para que a gente consiga ter as soluções digitais de fato implementadas nos processos e dando os resultados que nós queremos, né? Então, o trabalho junto com as áreas de negócio, desde o primeiro momento, é que foi fundamental para que a gente conseguisse. E eu diria assim, muito aprendizado nesse caminho, né? A gente está ainda iniciando, temos alguns bons resultados, tivemos uma ambição colocada como ali financeiros e não financeiros, mas principalmente financeiros. A gente conseguiu colocar um sarrafo bem alto nos primeiros 3 anos, conseguimos superar essa marca e já capturamos até, estamos em faixa aí de 45% dos resultados financeiros que nós havíamos setado no início. Então, já conseguimos alguma coisa, mas tem uma jornada grande ainda pela frente. Que legal, Daniel. Depois a gente vai voltar até para você contar um pouco mais em detalhes, mas super bacana ouvir aí um pouco do histórico. Muitas vezes as pessoas, né, só veem o resultado final, né, não sabem que é a jornada para chegar lá, né? Então
legal ouvir de você aí também desses desafios. Renata, a gente tem visto também, do ponto de vista desse conceito de transformação, né? A gente fala muito de transformação digital, mas na verdade o que está por trás é a transformação do negócio em si, né? Até o que o Daniel comentou um pouquinho, não adianta a gente só colocar tecnologia se ela não tiver um propósito. Conta um pouquinho do que você tem visto aí, do que os clientes têm solicitado, quais os desafios que a gente tem visto nesse momento de transformação, né? Principalmente que, né, a pitada adicional, até acho que na apresentação do Yuri a gente viu, né, a questão do pós-pandemia mudou completamente esses requisitos de mudança e transformação. Se você puder explorar um pouquinho, Renata, agradeço. Obrigada, Ronaldo. Boa tarde a todos. Acho que foi bastante elucidador as palestras, né, o que o Daniel estava comentando até do caso da Braskem, essa necessidade das empresas de buscar inovação, fontes de inovação. Existem alguns estudos que mostram que existe mais capital disponível e tecnologia disponível do que boas ideias. E a gente pode provar que existe uma falta de boas ideias quando a gente pensa naquele gráfico que a Gláucia mostrou, que uma tecnologia exponencial, ela chega até o nível de desmaterialização, democratização e desmonetização, que é o acesso às pessoas para resolver problemas de negócio. Ou seja, no final de tudo, qualquer inovação ela tem que ser pautada em qual que é a sua proposição de valor, qual que é a necessidade humana que precisa ser respondida. E as tecnologias elas vão viabilizar isso. E aí, comentando um pouquinho aqui no nosso tema de ecossistemas, as empresas, quando elas começam a engajar e colaborar com outras empresas, outras entidades independentes, ela começa a ter uma fortaleza e um poder muito forte, que foi o que o Yuri comentou. Então, sair um pouquinho das suas fronteiras. Ele comentou algumas falhas frequentes, né, que existem nas organizações, nas questões de inovação, que estão voltadas ao alinhamento da estratégia, ao alinhamento das unidades de negócio, a falta de sponsorship da gestão, de abrir para ideias que sejam surgidas de fora da organização. Então, são alguns desafios frequentes. Mas aí, o que a gente pode comentar também é que existem formas das empresas colaborarem e engajarem num ecossistema para buscar essa inovação ou para buscar oportunidade de negócio de se inserir num ecossistema como um negócio. Então, tendo em vista, a gente vê alguns marketplaces, por exemplo, que são exemplos de ecossistemas, que não é só fonte de inovação, mas é um modelo de negócio, né? Como Alibaba, Mercado Livre, Magalu, que era uma empresa de imóveis, hoje é uma empresa muito maior, muito mais ampla, que mudou completamente o seu modelo de negócios, inserindo-se num ecossistema. Ou, como o Uri falou também, de você engajar com Open Innovation, startups, buscando o Corporate Venture para você buscar fontes de inovação para resolver problemas de negócio da sua organização. Então, assim, são algumas perspectivas para a gente explorar aqui durante o painel. Obrigado, Renata. Agora, pegando esse seu gancho aí, para o Diego. Diego, mais uma vez, super obrigado pela sua participação aqui. Acho que a gente tem conversado bastante sobre como mudar, como ajudar em algumas questões de clientes e os desafios que eles têm trazido. Mas antes de entrar até em algum aspecto específico, queria que você desse um pouco da sua visão de como você mesmo tem visto esse processo de transformação, os desafios das empresas. A gente até recentemente conversou de que muitas vezes a tecnologia está aí, ela não é um grande diferencial estratégico, mas por outro lado ele também precisa. Então conta um pouco sobre a sua visão disso, depois a gente vai voltar falando um pouquinho também de segurança, falando um pouquinho sobre infraestrutura, mas primeiro a sua visão geral aí, Diego, por favor. Vamos lá. Obrigado, Fragoso, mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse painel, em especial com a Braskem aqui. Acho que o Daniel nem sabe, a Braskem tem um carinho especial por ela. Quando a Braskem começou lá em 2003, 2004, eu era executivo de contas que atendia a Braskem. A infraestrutura, tanto de PC, servidores, storages, foi tudo eu fui atender. Foi um projeto grande, importante na minha jornada, na minha carreira, então eu tenho um carinho especial pela Braskem. É um prazer estar participando desse painel com você, Daniel. Que bom. E vamos lá, vamos falar um pouquinho. Acho que quando a gente escuta falar de inovação, com muita frequência, infraestrutura de IT é um objeto que vem à pauta, vem na cabeça dos principais decisores de tomadores de decisão dentro das empresas. E não é muito, e inclusive até com uma certa frequência, eu vejo vários deles falando de, eu estou inovando, estou buscando inovação, estou indo para a nuvem.
ou seja, associando nuvem como forma de inovar. Mas no final do dia, o que a gente viu aqui, tanto no painel com do Yuri, ou com a Glaucia mesmo aqui na sessão, que a infraestrutura em si, ela não traz vantagem competitiva para o negócio. O que realmente traz vantagem competitiva para o negócio é a capacidade da empresa em inovar, em trazer formas mais eficientes e eficazes de atender o seu cliente, de gerar receita. É isso que gera valor, é isso que gera inovação. A tecnologia é um meio para auxiliar a empresa nesse processo de inovação. E a gente viu, ou seja, acho que foi a própria Renata que estava comentando anteriormente, falando de que várias empresas, não, na verdade foi a Glaucia falando que as empresas, a gente fica até confuso de tanta coisa que tem quanto as novas tecnologias. E, de fato, ou seja, essas novas tecnologias são o meio que possibilita a empresa de gerar valor no seu negócio. E é esse o objetivo que a gente tem trabalhado, ou seja, auxiliar as empresas que têm um plano de negócio estruturado a como construir a infraestrutura adequada para a sua necessidade. Esse é o nosso objetivo, é assim que a gente tem trabalhado com as principais empresas para auxiliá-las no processo de transformação. A tecnologia é um meio. Tem que ser, claro, ágil, rápido, eficiente, segura, mas é um meio que possibilita as empresas transformarem o seu negócio. Ou seja, mas o que faz a diferença é a capacidade de execução das empresas. Pegando esse ponto do Diego, Daniel, onde tecnologia é o meio, né? Então ele muitas vezes é dado do problema, já está lá, né? Lógico que tem sempre coisas novas, tem inovação da própria tecnologia, mas pela sua experiência, Daniel, contando um pouquinho sobre esse novo ambiente que as empresas estão vivendo, né? E essa importância do ecossistema digital para para acelerar determinados processos, para trazer novas ideias, para poder ajudar numa solução de problema. Conta um pouquinho do que você acha que tem dado certo e, se até puder, porque muitas vezes a gente às vezes já até foca mais no que deu certo e esquece do errado. Aí a gente sabe, foi até comentado no painel aqui do Yuri e da Glaucia, até a Renata também falou, mas que inovação também tem que estar atrelado à aceitação de falhas, né? Quer dizer, você falhar faz parte, não existe inovação sem você falhar. É quase que impossível a gente pensar que a gente vai inovar e acertar 100% das vezes, né? É uma utopia a gente pensar. Mas muitas vezes as empresas também, ou as próprias pessoas, tendem a olhar muito mais pelo que querem contar a história só boa, mas não contando. Ou então, quando a falha, ela cria um impacto tão negativo que as pessoas até desistem de continuar. Então, só dando essa perspectiva, porque acho que esse tema é super relevante, a gente até fala, mas na prática a gente vê que isso não é tão tratado como deveria. Então, se você puder compartilhar um pouco dessa experiência de casos de sucesso ou de insucesso, logicamente nada confidencial, mas que você possa compartilhar, fique à vontade, Daniel. Nós temos, na verdade, assim, houve um afã, né, um movimento muito grande, as empresas todas querendo aproveitar todas essas novidades e como é que elas poderiam extrair o máximo. Então, aqui na Braskem não foi diferente, nós falamos ali do tripé, mas aí dos 4 princípios também que a gente usa. Então, essa história de trazer o usuário para o centro para discutir exatamente o problema que você tem, não buscar com a ferramenta ir atrás de algum problema, mas onde que se aplica de fato, o que nós temos em relação às pessoas, que normalmente é assim, nos processos, quem está rodando aqueles processos tem uma dor e normalmente procura a área de TI, né, ou até o Digital Office, para que ele implemente uma solução que eles acham que vai ser resolvida e não compartilha o problema para que seja discutido. Então, lá no início, né, nós tivemos problemas dessa linha até na estruturação. Quando a gente fala assim, nós abrimos várias frentes, e aí a gente fala assim, errar rápido, mas a gente, quando abriu várias frentes, aí nós erramos em todas elas, né, no mesmo ponto. Então, de repente, não devia ter sido feito daquela maneira. A gente poderia ter começado um pouco menor e também ir testando o processo, que a gente sempre pensa muito no produto, mas como é que está o meu processo estruturado para gerar isso, né? Então, foram falhas que nós tivemos lá no início, onde nós tínhamos o pessoal, o designer, a gente tinha um designer e não tinha um engenheiro de dados, ou fazer o cientista de dados, fazer o papel, ou seja, o backbone de inovação com as competências necessárias. Lá no início a gente também não estava muito, era muito no vamos fazer, e a gente consegue, afinal de contas, a gente vai errar rápido e vai acertar rápido. Então, na verdade, existe toda uma governança fundamental quando a gente fala em transformação digital. As pessoas às vezes podem pensar que, não, isso daqui é, sei lá, um laissez-faire, ou é
é tentativa e erro, quando na verdade não é, né? Então, acho que essa estruturação, é sabermos que existem competências que muitas vezes elas não estão disponíveis ali no teu time, que você precisa desenvolver isso com parcerias, é fundamental. Assim, eu diria que é praticamente impossível levar à frente sem que a gente tenha essa análise conjunta, né, com áreas, com parceiros que têm alguma estrada. E aí, quando a gente fez isso, outra coisa que eu acho que é fundamental, quando a gente fala de falha, é analisar o portfólio, né? Porque às vezes a gente, o retorno, busca-se muito o retorno, mas se você for olhar o retorno por iniciativa, você corre o risco de ser avesso à falha, porque você vai olhar, pô, falhou essa, falhou aquela, e na verdade quando você faz análise do portfólio, aquelas que dão certo, resolve o problema de quase todas as outras que falharam. Então a análise do portfólio é fundamental, né? Eu diria que quando a gente conseguiu ver isso, nós trouxemos aí, nessa visão, a gente conseguiu mobilizar a empresa toda para essa visão e conseguimos alguns resultados, como do tipo, nós temos resultados de algoritmos rodando nos nossos fornos, que reduziu o tempo necessário para a intervenção de fornos, que antes era a cada 28 dias, a gente passa de 40, 46 dias, né? E aí vem um outro problema, que é a mudança que essas ferramentas trazem. Um outro exemplo nosso são os nossos analisadores virtuais. A gente implementou analisadores virtuais no processo, e o processo, como ele rodava antes, era assim, a operação mandava uma amostra, o laboratório analisava, vinha e tomava uma decisão. Com o analisador virtual não tem mais isso. E aí o operador fica assim, e aí, mas o que eu faço? Eu vou confiar nesse trem que está aqui? Né? Então, sempre a questão são as pessoas. Né? Então, ele estar no centro de fato, eu acho que isso é um ponto crucial, é ele participar desde o início disso e saber que a sua vida de fato vai mudar ali e perceber desde o início a direção dessa mudança. Isso para falar na mudança do core, especificamente que a gente estava falando antes. Né? Aí teria muitas outras iniciativas, a gente acabou de abrir a nossa Oxygen, que é o nosso Startup Hub, né, que tem ali, já estamos ali dentro com pelo menos 3 ou 4 iniciativas de digital que a gente entende que vai dar um bom resultado para a empresa aí em outras ramificações de negócio. Mas aí eu deixo para um outro momento. Não, nós vamos voltar nela ainda, Adriano. Vamos explorar um pouco da Oxygen e as iniciativas, até para você contar um pouquinho como é que esse funciona. Isso é uma dinâmica, acho que super relevante para compartilhar, porque isso é de fato uma estratégia de criação de ecossistema onde vocês estão abrindo e dando oportunidade de avaliar formas diferentes. Né? Mas eu volto com você nesse assunto, né? Mas eu queria pegar um ponto que você comentou e até fazer esse link com a Renata aqui, que a gente tem uma dificuldade, tem visto uma dificuldade muito grande até nos nossos clientes, mas até mesmo para nós, né? Porque, como você falou, muitas vezes a solução depende que a gente mude o comportamento das pessoas, né? E quando a gente fala de pessoas, a gente tem tanto os usuários que vão usar essa nova tecnologia, mas tem as pessoas que estão trabalhando nessa tecnologia. A gente tem às vezes uma falta de mão de obra qualificada, e eu queria ouvir da Renata aí como é que ela está vendo essa necessidade da gente conseguir qualificar as pessoas em novas tecnologias, mas também conseguir fazer o que a gente está chamando de reskilling do nosso pessoal, mas também dos nossos clientes. Esse tema é um que a gente até já sabe que é um problema, mas a gente ainda não tem todas as soluções que a gente gostaria, para todos nós, né? A falta de mão de obra qualificada e para que as pessoas, a gente crie esse change management com o que a tecnologia pode fazer é um problema. Então eu queria ouvir da Renata aí a visão dela sobre esse tema que eu sei que está na sua agenda, se não como item 1 ou 2, com certeza entre os 3 principais, tá certo, Renata? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, depois a gente volta com o Diego também, por favor. Ronaldo, eu sendo uma empresa de consultoria, né, então o nosso principal ativo é a formação de pessoas, né, então esse é o nosso desafio diário, né, e é interessante ver alguns estudos que mostram que há uns 20, 30 anos atrás, uma pessoa ela se formava numa competência e ela se aposentava com aquela competência, ela não precisava fazer tantas atualizações, né. Hoje uma competência dura em média 3 anos e meio, os estudos demonstram. Então, assim, a necessidade das pessoas de aprenderem, terem competências e conhecimentos novos, ela é muito prominente. E nesse sentido, nós da Deloitte, por exemplo, a gente teve uma mudança completa de portfólio. Né? Hoje, mais de 50% dos serviços que a gente faz, a gente não fazia 6 anos atrás. E as pessoas, elas continuaram e a gente agregou pessoas de mercado. Então, qual o grande desafio? Né? Um upskilling, pessoas existentes que têm determinadas competências, você complementar, fazer a atualização e até um reskilling. Né? Então, modificar algumas perspectivas de serviços que não precisam mais ser feitos, porque existe uma tecnologia que o faz, e que você precisa mudar
essa competência. E aí um ponto também interessante nessa mudança dos conhecimentos, da formação e desenvolvimento das pessoas, é que elas entendam muito bem qual que é o propósito, qual que é a posição delas no futuro, então, para que elas enxerguem por que esse conhecimento é útil para elas, né? Então, acho que dar o propósito, dar a visão, é muito importante para que você possa desenvolver esses novos conhecimentos na nossa força de trabalho, e uma força de trabalho que é escassa e que a gente precisa dar tempo de maturação, onde a gente busca muito na base também, para que a gente consiga fazer a formação do volume necessário que a gente precisa desses conhecimentos. E eu vou voltar depois, Renata, esse aí que você falou, eu concordo, é um desafio para nós, e depois eu vou voltar um pouquinho sobre como é que a gente está lidando também com a necessidade de mudança que a gente tem visto nos nossos clientes, né? Quer dizer, aquela questão do change management para projetos tem sido uma questão super importante e ele é tão fundamental quanto a mudança tecnológica, a mudança para as pessoas. Mas a gente volta já. Eu queria aproveitar um pouco do que você comentou e até para o Diego. Acho que, Diego, a gente tem falado um pouco dessa questão de educação, né, de preparar as pessoas para as novas tecnologias, e o que a gente tem visto por várias pesquisas, você pode comentar, a gente tem a nossa, deve ter a de você, a gente tem junto, tem todo um pouco aí, né? É uma preocupação cada vez maior com a questão de ataques cibernéticos, privacidade, segurança de informações, é um tema que a gente tem debatido bastante, e isso tem sido muito procurado até pelas empresas, principalmente para você migrar uma questão de informações, por exemplo, para a nuvem, a questão de segurança é item mandatório, né? Porque a empresa está tirando um pedaço de informação dela, colocando uma nuvem, como é que ela tem segurança do que aquilo? E muitas vezes até o ambiente próprio, às vezes é até mais inseguro do que o da não, mas tem essa percepção de que ali eu tenho que ter todos os requisitos de segurança. Mas eu acho que o tema em si, até o que a gente tem visto, a quantidade de ataque cibernético, a quantidade de problemas de privacidade, até a Lei Geral de Proteção de Dados que a gente teve para tentar normatizar um pouco, é um tema que realmente, de novo, está na agenda aí dos principais executivos, tenho certeza na sua e tenho certeza também dos nossos clientes. Queria ouvir um pouquinho você, como é que você tem visto essa questão de segurança e como é que vocês têm direcionado esse assunto e tratado. Acho que é um assunto, depois até para o Daniel comentar um pouco também. Por favor, Diego. De fato, Fragoso, esse é um dos principais pautas da nossa agenda com o cliente, porque a procura, o receio, o medo que existe com relação ao tema é muito grande, né? Muitas vezes os principais decisores me procuram: o que eu faço para não ser atacado? Não, atacado você é. Várias vezes, todos os dias, provavelmente. A pergunta é: o que nós vamos fazer para mitigar o risco, e se o ataque for bem sucedido, como é que a gente vai contornar? Essa é a questão que a gente tem. E esse risco ele aumentou bastante com o avanço do conceito de trabalho mais distribuído, home office, porque a superfície de ataque se ampliou. Antes o ataque, porque os usuários não estão mais no escritório apenas, eles estão trabalhando de qualquer lugar, com qualquer equipamento, em qualquer tipo de rede. Então isso aumenta bastante a superfície de ataque. Isso traz um nível de complexidade ainda maior para que as empresas possam se proteger, porque no final do dia, ou seja, a continuidade do negócio que precisa ser preservada. Então, a gente tem que fazer um plano entendendo realmente quais são os dados críticos, qual é a operação que não pode parar, o que precisa ser protegido, qual é o tipo de exposição que eu tenho, mas apenas tecnologia não basta, não é suficiente. É fundamental a gente capacitar os usuários, porque no final do dia um ataque acontece através de uma vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade vem ou de malfeitos ou de ilícitos dos usuários, ou de erros dos usuários ou desconhecimento. Então, geralmente, os ataques acontecem de erros humanos. Então, a capacitação é tão importante quanto investir em boas ferramentas, investir em bons equipamentos, ter um plano de contingência. Porque se o usuário da ponta não está consciente do risco e toma os cuidados devidos, não adianta nada a gente investir apenas na infraestrutura. Então, toda vez que nós falamos com os principais clientes sobre plano de contingência, de risco cibernético, capacitação do usuário é uma pauta mandatória. Não apenas soluções que nós temos, os produtos que nós temos que garantem a alta disponibilidade e segurança para os usuários, mas a capacitação do usuário é fundamental. Por isso até que eu vinculei isso com o que a Renata falou, quando a gente fala
da capacitação, da requalificação, também a questão de educação sobre riscos cibernéticos, sobre privacidade, sobre uso de informações, ele é fundamental, né? Então eu queria pegar um pouquinho esse tema aí, Daniel, se você pudesse comentar um pouquinho também como é que vocês estão vendo isso e a preocupação, um pouco do como é que é a jornada de cultura de segurança aí que vocês têm, que eu sei que também é bastante representativa, mas se você puder dar um pouquinho da sua visão sobre esse tema, seria bacana. Cibersegurança para nós é tema de governança corporativa. Ela está entre os riscos corporativos mais altos da companhia, se não o mais alto hoje. Quando eu estou falando disso, eu estou falando nós estamos falando de uma empresa que é petroquímica, que temos ativos que lidamos com substâncias intrinsecamente perigosas, onde os riscos de processo são relevantes, né? Ou seja, mesmo nesse cenário onde nós já lidamos com isso, o que nós fizemos, né? Nós pegamos todo esse nosso mindset de cultura do risco empresarial de processos, de pessoas de um modo geral, e trouxemos para o ativo dado, né? Muda ali a questão. Então, quando a gente fala de termos decisões baseadas em dados, então o dado é um ativo fundamental. Então, ele é tratado dessa maneira, né? E aí a gente entra todas as derivações de segurança de informação, seja informações sensíveis, entra LGPD, todas essas questões, mas para a gente é bem na linha do que o Diego falou, soluções, né, para que você fique mais blindado, a gente vai atrás, a gente consegue, com parceiros, implementar. Agora, se a cultura não está voltada para isso, se isso não é debatido desde o board, então, eventualmente, a gente pode estar sujeito a situações como essa. Então, tratar de fato o dado como ativo e a responsabilidade que todos precisam ter em relação a esse ativo é que é fundamental. Então, conceitos como a sua senha ser a mesma daqui e outros lugares, conceitos simples, né? Então, aqui a gente lida com isso fazendo sempre com foco muito na cultura. Nós temos eventos, né, semanais, onde a gente coloca disponível para todos os nossos integrantes, onde a gente vai colocando e doutrinando esses pontos, né? E aí não esquecendo também que às vezes a gente olha muito para o mundo cibernético, mas o físico também pode ser vulnerável, né? Então, você coloca essas barreiras todas, mas eventualmente a tua segurança patrimonial permite que alguém entre dentro do teu prédio e ali de dentro, eventualmente, ele conecte um ponto, acabou tudo aquilo que você colocou, pode ir embora, né? Ou seja, é um conjunto de coisas que alinha tudo aquilo que a gente fala em relação à segurança, seja ela de mundo físico e mundo virtual, isso tem que ser visto como um processo como um todo. Exatamente, a gente até brinca que não adianta o carro ser blindado se a porta está aberta, né? Então você tem que ter os mecanismos que eles funcionem efetivamente, senão ele acaba ficando exposto do mesmo jeito. Mas acho que esse tema, a gente logicamente não é o objetivo da gente falar aqui, mas acho que é super importante porque ele acaba tendo algum impacto nessa questão do ecossistema, até porque você vai ter que lidar com informações próprias de terceiros, você vai ter informação do que você pode passar do que é de cliente, o que é de fornecedor. Então a complexidade do ambiente tecnológico hoje ele aumentou muito e, consequentemente, o nível de risco cibernético aumentou também exponencialmente. Acho que esse é o que a gente está vivenciando, né? Ninguém hoje também, de novo, tem a pretensão de saber todas as alternativas, mas acho que esse é um assunto que ele tem que estar constantemente sendo atualizado, treinado e não sei, Rê, você quer comentar alguma coisa? Tem um outro tema ainda para a gente falar, mas só esse aspecto de segurança, quer comentar alguma coisa, alguma consideração adicional? Fica à vontade, Rê. Ronaldo, acho que o Diego e o Daniel cobriram super bem, né? Então, a questão realmente de cada vez mais você ter, principalmente uma colaboração dentro da organização, até fora da organização, coloca uma vulnerabilidade que precisa ser realmente muito bem protegidas para que isso não tenha uma perda de vantagem competitiva, né? E também a gente tem até um fator que acho que mostra um pouquinho, né? Dificilmente, se a gente olhasse os últimos, 5, 10 anos, né? Vários projetos, eles eram conduzidos sem a necessidade da avaliação de risco cibernético. Hoje não existe nenhum projeto que a gente não tenha que contar algum componente de segurança cibernética dentro dele, seja de qualquer dimensão. Isso mostra um pouco do que a gente está vivenciando, né? Mas eu vou agora voltar aqui, então, o tema, né, do nosso core aqui, que é de ecossistemas digitais, e aí para a Renata, começando com ela, depois queria ouvir um pouquinho também do Daniel e do Diego, é o seguinte, a gente fala muito sobre essa questão de que o ecossistema é importante, essa questão de transformação digital é importante, todo mundo quer ter a transformação, todo mundo quer ter a inovação,
acho que isso já é até uma voz comum para todos nós, né? Acho que falar em transformação digital e inovação está em todas as agendas, né? O ecossistema é um pouquinho mais novo, porque ele junta várias peças, nem todo mundo ainda está no mesmo nível de maturidade. Mas o que eu queria ouvir de você é o seguinte: a nossa própria consultoria também está criando um processo de ecossistema, tá certo? Então, também tem o desafio nosso, a gente ajuda cliente, mas a gente também tem o nosso próprio ecossistema. Como é que você está vendo da importância estratégica disso e como é que são os passos que você está enxergando na criação desse ecossistema, já que tem que ser uma coisa sustentável, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria ouvir de todos, que se o desafio está dado, logicamente, ecossistema para nós, na consultoria tem uma característica, para o Daniel na Braskem tem uma e para o Diego na Dell tem outra, mas o conceito é similar com particularidades. Acho que isso que é bacana a gente tentar explorar, cada um dando aí a sua visão e como está criando, ou mantendo ou tendo essa visão futura, já que ele tem que ser sustentável e não pode ser só uma ação pontual, porque ele provavelmente vai custar muito e não vou trazer o benefício que eu gostaria. Então, Rê, se você puder dar um pouquinho da sua visão, depois a gente compartilha com os demais. Ronaldo, nós da Deloitte, como para quase todas as organizações, né, a gente entende que os ecossistemas eles podem fortalecer competências quando você interage e colabora com outros agentes independentes, né? E pode ser no sentido de você buscar fontes de inovação, superar desafios e problemas para soluções, buscar soluções para problemas que você possui, ou realmente criar novos modelos de negócio. Como Deloitte, a gente está também aqui investindo nessas fontes de inovação para o nosso modelo, né? Então, por exemplo, o que o Daniel comentou, é muito importante ter governança, porque você pode ter várias linhas de negócio que vão buscar de forma descentralizada a inovação, então você tem que saber muito bem qual a tua estratégia, qual o teu propósito, quais são as suas intenções, a sua ambição, e aí você definir quais são os programas de inovação que você vai desenhar. Que podem ser inovações internas, hubs de inovações, pode ser engajar num ecossistema, por exemplo, startups, e aí a gente também está desenhando programas de venture capital, onde a Deloitte participa no mundo de startups, investe com as startups, seja para a criação de soluções, seja para a criação de soluções para mercado, como também a gente pode desenhar programas de, na verdade a gente falou de startups, ajudar os nossos clientes nos seus desenhos de programas de inovação. Então, acho que esse exercício de nós, Deloitte, buscando soluções para o nosso portfólio, para os nossos desafios, investindo e interagindo com os ecossistemas e também desenhando esses programas de governança com os nossos clientes, faz com que a gente tenha uma boa visão de quais são os principais desafios que os nossos clientes e a gente andando nos mesmos sapatos dos nossos clientes. É isso mesmo. O que eu tenho visto também, né, só para completar, é que essa necessidade de orquestrar algumas dessas soluções com ideia, com necessidade de negócio, é muito complexa, não é assim? Mesmo nós também não temos a pretensão de ter toda a solução, mas acho que esse é o desafio dos ecossistemas, como é que você consegue conectar vários pontos para um bem comum onde todo mundo é beneficiado, porque não adianta alguém querer ter só um benefício isolado se a outra ponta também não é, porque isso mata o modelo de ecossistema, né? No passado você tinha alguém que negociava diretamente com o fornecedor uma solução, discutia o preço, aquilo ali apresentado, entregava, mas aquilo era uma relação de compra e venda de serviço, não é o que nós estamos falando aqui, tá certo? Isso é muito mais complexo, né? E acho que esse é como é que todo mundo vai aprender um pouco, né? E acho que também a gente tem esse papel de trazer a discussão, mostrar que ninguém tem essa resposta ainda, mas que o desafio está dado. Quem souber fazer isso melhor vai se dar muito melhor lá na frente, tá certo? O benefício de que a gente está falando de exponencializar, de criar novos negócios, de ter grande... ele depende ou passa por esse processo. E aí eu queria, Daniel, você compartilhasse um pouquinho, você até comentou da experiência de vocês com a Oxygen ou com outras que você tenha. Conta um pouquinho como é que surgiu, onde é que ele está e onde é que vocês enxergam que ele vai chegar, porque acho que esse é um exemplo prático de criação a partir de alguma ideia ou de uma necessidade, a criação de um ecossistema separado que ele vai poder ter aí uma liberdade de operação, de criação, etc., um pouquinho diferente das amarras de uma corporação grande como as nossas, que às vezes não permite essa flexibilidade. Conta um pouco para a gente aí, Daniel. Bom, é exatamente esse o ponto, né? Nós, desde a criação, né, como eu falei antes do tripé ali, a gente desde o início estava pensando em como transformar o core e como explorar novas oportunidades de negócio.
Nós começamos isso desde o processo que a gente chama aqui de IDEA-JA, onde qualquer integrante no mundo apresenta a proposta de solução que ele entende como problemas ou oportunidades, aí passa por toda uma governança, né, de entender e a gente chegar num ponto daquelas que a gente, um hackathon final, a gente decide investir, né, naquelas que a gente entende que teria a maior taxa de sucesso e tem mais afinidade com o que se busca naquele momento. E aí nós, nesse processo, nós tivemos algumas que foram amadurecendo e percebemos que com essa evolução, elas teriam demandas que para ser atendidos com todas as amarras que nós tínhamos, né, na nossa governança enquanto processo decisório, né, com a atuação que a gente tem que levar em consideração qualquer a nossa presença no mundo todo, nós estaríamos, por exemplo, como contratar, como testar muito rapidamente, como identificar oportunidades, como ser ágil de fato, às vezes é difícil quando você está dentro da corporação. Então, isso foi um dos pilares, dos motivadores para que a gente partisse para a decisão, né? E, ao final, até o go-to-market, né? Onde a gente precisa de competências que, eventualmente, também não estão disponíveis ou teria que fazer uma alocação muito forte da própria empresa. Isso não é a decisão mais inteligente. Então, a gente percebeu que, criando uma empresa à parte, dando a ela essa liberdade, governança necessária para aquela tomada de decisão, mas também com a liberdade para que ela pudesse explorar de uma maneira que, eventualmente, processos tradicionais a gente não explora, isso nós teríamos uma taxa de sucesso para essas iniciativas maior, né? E agora, além disso, quando a gente olha a Braskem com as entregas que nós nos comprometemos no mundo que está caminhando para a neutralidade do carbono, onde a agenda de ESG ela é cada vez mais demandadora, ainda naquele tripé as iniciativas continuam. Mas a gente abre também, quando a gente cria a Oxygen, a gente traz a oportunidade de que empresas ou startups que estejam com esse mindset, com essa percepção, e explorando nichos que eventualmente a gente não esteja vendo, que elas possam vir até nós e que a gente tenha alguma maneira como explorar aquilo e eventualmente transformar num negócio que vai atender também as necessidades do negócio que nós temos hoje. Exatamente, Daniel. Você trouxe até um tema que a gente até não vai conseguir explorar tanto aqui, né? Porque senão isso aqui deveria ter um outro evento. Só para a gente falar de ESG era mais um evento, né, Daniel? Mas acho que essa questão, a gente tem visto muito as empresas querendo aproveitar o tema que a gente, de fato, incorporou nas agendas das nossas empresas e isso agora está muito mais prático, né? Ou seja, o ESG já deixou de ser só um conceito, está sendo ações práticas. E também usar isso para como inovar com o ESG, porque senão você vai só, muitas vezes, trazer outras necessidades, mas sem fazer de uma maneira diferente, né? E também não é a melhor alternativa. Então, acho que você deu um bom exemplo de que, às vezes, a separação do negócio, ele permite ter uma flexibilidade, lógico que mantida algumas características obrigatórias aí, mas isso ajuda a ter maior inovação, mais flexibilidade e também aprender a fazer de outra forma, né? Que é um outro negócio, uma outra forma de vender, é uma outra forma de lidar com clientes, com fornecedores, e eu acho que esse é o bacana de você ter uma mentalidade de ecossistema, onde nem tudo você vai ficar dentro do mesmo modelo e nem tudo vai ser completamente diferente, né? E aí, pegando esse caso aí, acho que o Diego, se puder, Diego, desse modelo que você está vendo pela Dell, em que essa necessidade de criação, a necessidade de que seja por vocês ou pelos clientes, onde você tem uma necessidade de um determinado tipo de negócio que vocês têm que criar para fazer isso num ambiente separado e uma forma diferente de lidar. Se você puder compartilhar um pouquinho com isso, também seria bacana. Por favor, Diego. Não, vamos lá, Fragoso, sim. Acho que a Dell é uma empresa que investe muito em inovação. A gente, com um foco muito claro e definido. O foco é a experiência do cliente e tem que ser alinhado com o nosso propósito, ser um principal fornecedor de soluções de infraestrutura na era dos dados. Assim, então, esse é um foco muito bem definido. A gente investe muita coisa interna, tanto que somos uma das empresas que mais tem patentes registradas globalmente, mas também a gente se alavanca muito nos nossos parceiros. Por exemplo, VMware, Intel, Microsoft e uma série de outros players, onde a gente faz um trabalho conjunto, colaborativo, para juntamente trazermos soluções
no mercado. E, eventualmente, quando tem alguma empresa, alguma oportunidade que tem uma tecnologia específica que faça sentido para o nosso portfólio e que possa crescer de forma acelerada com a nossa escala, eventualmente a Dell adquire ou faz alguma parceria, mas o grande foco da nossa inovação é necessidade do cliente e alavancando na nossa capacidade de gerar de infraestrutura. Então, esse é o grande foco da nossa de inovação dentro da Dell, Fragoso. Entendi. Estamos nos últimos 5 minutos aqui, só para a gente fazer aí umas considerações, antes das considerações finais. Uma das coisas que a gente tem visto, Diego, também, disso que você comentou, né? A Dell, por definição, é uma empresa de tecnologia e inovação juntas, né? Você tem aí esse desafio conjunto, né? De você estar mantendo essas novas tecnologias. E o que às vezes a gente vê, muitas empresas investindo em várias modalidades de novas tecnologias, muitas vezes nem sabendo exatamente por que ela vai, mas é porque todo mundo está fazendo, eu preciso fazer. Então, se todo mundo está usando inteligência artificial, eu preciso usar. Se todo mundo está usando blockchain, eu preciso usar. Eu vou dar uso de alguma coisa. Acho que até o Daniel comentou, acho que a Rede também, de que muitas vezes eu defino primeiro a solução para depois ver o que eu vou fazer com ela, né? E em vez de eu do problema ver a solução, eu vejo isso. Isso você ainda vê como recorrente, Diego? Isso é uma coisa já de há um tempo para trás, mas que ainda tem algum resquício pequeno, isso já não é mais uma realidade. Como é que você está vendo essa coisa do adotar por adotar a tecnologia, ou você acaba buscando isso e depois você adequa isso de acordo com a necessidade? Como é que você está vendo isso? Esse é às vezes a gente vê nossos clientes cometendo erros que às vezes parecem até primários, mas eu queria ouvir a sua visão. Aí também, quem quiser comentar aí também, Daniel, Renata, fique à vontade, antes das considerações finais, por favor. Infelizmente, Fragoso, a gente ainda vê isso acontecendo. No final do dia, é a tecnologia que tem que se ajustar à necessidade do negócio, não o contrário. Então, acho que a gente tem que... E qual é o papel? Como a gente atua? Auxiliando o cliente a entender esses principais desafios. Ou seja, o que eu preciso conhecer, quais são os desafios que eu tenho no momento de implementar minha infraestrutura. Ou seja, então, a gente provoca ele para ter um profundo conhecimento das aplicações que ele tem, das aplicações que ele vai vir a ter para eventuais demandas futuras, qual é a estratégia de resiliência cibernética, qual o impacto econômico que essa infraestrutura vai ter no negócio dele, ou seja, eu tenho uma estrutura de custos que vai ser eficiente e não vai pressionar minhas margens. Então, a gente faz essa série de provocações, no final do dia, são decisões de negócio que vão nos ajudar a tomar melhor decisão da infraestrutura. E não é o contrário, ou seja, ir atrás de uma infraestrutura porque está na moda, estão falando que eu preciso adotar e sem ter um uso adequado. Eu acho que assim, conhecer as principais tecnologias é fundamental, é importantíssimo, mas o principal é como é que eu transformo elas em geração de valor para o meu negócio. E aí entra o nosso papel como provedores de infraestrutura para auxiliar no desenho da arquitetura adequada para essa necessidade. Então, mas infelizmente, respondendo a tua pergunta, sim, a gente ainda vê bastante pouco entendimento sobre as soluções, as arquiteturas e como isso se adapta aos negócios. Mas o nosso papel é esse, auxiliar os clientes nessa jornada. Tá bom. Daniel, Renata, algum comentário sobre esse tema, por favor? Não, eu concordo com o que o Diego trouxe, né? Nós somos seres humanos, né? O ser humano, ele é ávido pela novidade, ele enxerga ali uma solução. Eu conversei com um amigo que está fazendo isso na empresa tal, que tal a gente fazer aqui? Eu acho que tem uma oportunidade boa. E, na verdade, tudo passa por como que você está estruturado para essa novidade, né? Então, como é que está o gerenciamento da mudança na sua empresa? Quais processos serão atingidos? É bem naquela linha do que o Diego trouxe ali. Se você for olhar, imagina, a Braskem tem uma atuação global. Nós temos oportunidades de melhorias na Europa e na Ásia com um contexto bem colocado ali. Temos a América do Norte, temos aqui a América do Sul, ou seja, se nós tivermos soluções que são otimizadas de um ponto de vista local, eventualmente nós vamos ter que ter para sustentar as boas ideias, nós vamos precisar de um corpo técnico aqui que seria absurdo, né? Ou trabalhar com parcerias que iriam envolver praticamente os desenvolvedores que a gente teria aí no mercado. Então, como é que nós lidamos com isso? Então, manter essa infraestrutura,
ter essa disciplina e essa governança na aplicação, fazendo uma boa análise, né, de como que essa mudança será implementada, com os impactos nos processos e principalmente nas pessoas, né, com novos skills, como já foi colocado aqui, como é que nós vamos sustentar, o que vai ser necessário, isso é fundamental. Então, essa é a grande negociação que nós temos na organização para, de um lado, nós termos, de fato, os benefícios da inovação e, além da questão que nós já discutimos aqui, a questão da segurança, né? Ou seja, quanto mais liberdades nós temos, mais expostos, eventualmente, nós podemos estar. Então, como é que a grande arte é como é que a gente gera valor em todas essas que são contrastantes em relação às suas aplicações, mas como é que a gente harmoniza essas soluções e faz as implementações do que seria, de fato, mais alinhado com os objetivos do negócio, que nunca pode ser deixado de lado, né? Concordo também, Daniel, muito bom, bons pontos. Renata, alguma consideração nesse assunto? Senão a gente vai para as considerações finais. Acho que já está bem explorado, né, Ronaldo, mas é só voltando mesmo assim, essa inovação com um propósito muito específico, né, focado nas necessidades humanas, seja da perspectiva do cliente, seja na perspectiva dos profissionais, né, da força de trabalho das organizações. E aí você entendendo quais são essas necessidades, canalizar as tecnologias que podem habilitar esses ganhos. Muito bem, então, já agora começando então com as considerações finais aí, para já chegando ao fim, mais uma vez, nosso super obrigado aí, primeiro o público aqui que esteve com a gente, participou e algumas questões que a gente recebeu, depois a gente encaminha para vocês, às vezes pela quantidade de pessoas, mais difícil coordenar isso, mas a gente sempre tem o cuidado aí com quem participou e mandou questões para a gente encaminhar para os participantes aqui, então logo depois vocês deverão receber aí algumas questões, mas para poder fazer o fechamento aí, últimas considerações, fiquem à vontade aí também. Diego, por favor, começando com você, depois o Daniel e por último a Renata aí, por favor, para concluir. Não, Fragoso, primeiro eu gostaria de agradecer a Deloitte por estar participando desse painel. Para mim foi uma honra poder estar aqui, escutar o Yuri, ver, discutir com esse grupo de painelistas aqui, um ponto que é tão importante, ou seja, como é que a gente auxilia as empresas na sua jornada de inovação. A gente fala bastante do Brasil, do potencial, que a gente tem muita coisa a fazer ainda, a inovação pode trazer muitos benefícios para todos nós. Então, acho que é uma pauta muito importante e contem com o nosso apoio e compromisso para continuar auxiliando nossos clientes nessa jornada. Super obrigado também, Diego. Do nosso lado aqui, a gente mantém a nossa aliança firme e forte aí, não tenha dúvida nenhuma aí, acho que a ideia é a gente compartilhar um pouco dessas experiências. Mas, Daniel, por favor. Fragoso, eu também agradeço aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui discutindo com a Renata, com o Diego, né, contribuindo de alguma maneira aí com as nossas experiências, com o que a gente tem passado. Temos isso que tanto a Renata, do ponto de vista, focando ali do que ela está colocando de pessoas, seja clientes ou profissionais, né? Ou o Diego nessa questão do colaborativo, acho que essa é a grande palavra, né? Não tem como nós fazermos essa evolução, não tem como nós embarcarmos nessas jornadas, cada um de uma maneira separada. São muitas opções, é um leque enorme que é impossível de você sozinho identificar qual é a melhor oportunidade e mesmo do ponto de vista de implantação, né? Ou seja, como a gente gerenciar tudo isso. Então, eu agradeço porque em discussões como essa a gente toca alguns desses pontos, né? E cria fóruns que são relevantes para a gente discutir até entre empresas, né, as melhores aplicações, ou seja, com as parcerias adequadas e nos precavermos principalmente de um tema que a gente passou aqui e comentamos um pouco, que é a questão da segurança. Quando a gente trata disso, eu diria que hoje cibersegurança, até antes da gente implementar qualquer coisa, é igual na segurança. A gente quer passar as férias, né? Antes de dirigir o carro, a gente dá uma olhada na condição da estrada, condição do carro, ver como é que está. Então, antes de implementar qualquer coisa, né, o quão vulnerável nós estaremos com essa nova implementação. Daí, a responsabilidade de uma excelente as pessoas estarem capacitadas para isso. Mas muito obrigado, foi fantástico. Nós que agradecemos. Nada, né? Nós que agradecemos, contamos com você, com o Diego também nas próximas, com certeza. Não por acaso, nós estamos aqui no estúdio, aqui junto com a Singularity também, que é uma referência de inovação, de transformação digital, de ecossistemas, exatamente para a gente promover. E acho que você falou uma palavra que para nós é o nome do jogo todo, né? É a colaboração. Ninguém tem a pretensão, sabe porque economicamente é inviável você ter qualquer
perspectiva de que você vai resolver tudo sozinho. É impossível, eu diria hoje, né? No passado até a gente tinha essa do que eu vou fazer. Hoje, para a quantidade de transformação que a gente precisa, a necessidade de tecnologia de investimento, alguém imaginar que vai fazer isso sozinho é errado, né? Para não dizer outra coisa, mas é impossível imaginar que isso vai dar alguma solução concreta, né? Mas por final, Renatinha, você fazer as considerações finais aí, agradecendo a todos aí, por favor. Só para finalizar, eu queria agradecer Ronaldo, Diego, Daniel, acho que foi bastante gostoso esse bate-papo, trocar ideias, validar alguns princípios e hipóteses, então acho que só relembrando aqui muito a questão de que a tecnologia, a inovação, ela vem para resolver o foco humano, né? Então elevar a experiência humana, seja dos nossos clientes, seja dos nossos profissionais, tem que ser intencional, existem múltiplas formas da gente inovar, então precisa ter governança. Cada vez mais a gente pode colaborar e engajar com o ecossistema, saindo das fronteiras das nossas organizações, das cadeias de valor, até dos setores que a gente está inserido, e para isso a questão de segurança. Eu só estou resumindo tudo que eu aprendi aqui no call, junto com o Diego e com o Daniel. Muito obrigada, pessoal. Renatinha, super obrigado. Daniel, Diego, nosso super obrigado pelo tempo de vocês e por compartilhar a experiência de vocês. E agora eu passo aqui para minha amiga Ana, para ela fazer as conclusões do nosso evento. E muito mais uma vez a todos aí que participaram com a gente também, super obrigado pelo tempo de vocês. Sejam bem-vindos. Muito bom, pena que a gente chega ao fim desse encontro. Foi um super prazer estar com vocês todos aqui do painel, os convidados, palestrantes. Eu, de fato, espero que vocês tenham gostado muito, porque eu adorei, eu aprendo sempre. Eu estava aqui de ouvidos atentos e, enfim, sempre uma excelente oportunidade. Muito obrigada a você também. E eu agradeço, sobretudo, aos nossos convidados pela participação, pelo conhecimento.